Olá, começamos mais um Papum aqui pela sua TV Vale das Artes e hoje nós vamos conversar com a vereadora Maria Onira Bettioli, né? Ou simplesmente Onira, como ela é conhecida por todos nós. Já começo só mostrando aqui, antes até de falar com a Onira, queria mostrar esse trabalho muito bem feito aqui que a Onira trouxe para a gente. E isso aqui está à disposição dos munícipes na Câmara Municipal. Você pode entrar em contato pelo 3451-3013, que é o telefone do gabinete da vereadora, ou pelo e-mail onirabettioli@uol.com.br. Ou ir até lá. Ou ir até a Câmara, que será um prazer para eles receber vocês lá, tomar um café. Cerveja não, que dá barriga, eu já peguei. Ó, tá aqui, ó, esse trabalho aqui da Onira. E eu queria até indicar aqui para os outros vereadores, com todo o respeito a todos, para que pudesse também fazer um trabalho bonito desse para orientar a população e informar a população. Onira, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. É um prazer estar aqui com você e estar na TV Vale das Artes. Havia um tempo que eu não vinha, né? Mas como o Kleber já falou, nessa veterana. Mas é muito bom estar aqui, conversar as questões da cidade e trocar as nossas figurinhas, vamos dizer assim, né? E quando a gente está aqui, a gente está conversando com a cidade. Isso é muito importante. Eu sei que você... Eu já vou começar até com um tema polêmico, porque eu sei que você não é mulher de correr de tema nenhum. Então... você sabe que a gente recebe aqui perguntas de Twitter, recebe via e-mail. E eu tenho uma lista aqui de perguntas que eu recebi pelo Twitter. E uma delas, a primeira aqui que me fizeram, é com respeito ao aumento das passagens de ônibus. Esse caso que vem criando aí uma celeuma na cidade, entre a Intersul, que é a nossa prestadora de serviço, munícipes, prefeitura, Câmara. Como é que está esse assunto hoje? O que você tem para informar para a gente? Então, primeiro, eu entendo que é um absurdo a empresa estar solicitando reajuste e eu vou explicar para você, Olivan, e também para os nossos ouvintes. E nós temos insistido muito, na Câmara cresce cada vez mais o número de vereadores se manifestam prontamente contra esse reajuste, porque está mais que provado que ele não é correto. E eu sempre me baseio que quando essa empresa, que é uma empresa bastante experiente, porque ela presta serviço em diversos lugares, em cidades grandes, inclusive, há bastante tempo. Então, é uma empresa estabelecida e profissional. Uma empresa dessa, quando pega uma concessão que nem aqui de 20 anos, ela primeiro verifica muito bem qual é o itinerário, qual é o custo, ela verifica tudo. Ela não foi pega de surpresa. De jeito nenhum, ela é profissional. E ela aceitou e disputou com esse preço prestar serviço em Peruíbe em 2005, é onde ela fez todo esse levantamento, por R$1,50. Então, em 2005 ela entra por R$1,50. O que eu tenho conversado com a prefeita, que a partir daí nós temos que olhar é o custo de vida, porque não aconteceu nada de diferente nas questões de transporte. É porque um óleo, não sei das quantas, aumentou um pouco mais, isso daí não justifica. Alguma outra coisa aumentou menos. Entendeu? Teria que ter acontecido que nem antigamente, acontecia a questão da gasolina, tinha aqueles aumentos absurdos, inesperados, aí era outra coisa. Ou que tivesse uma inflação muito alta. Então, quando eles entram com pedidos, sempre eu tenho entrado nas audiências públicas da Câmara, que seria muito bom que a população participasse mais, para ir lá, primeiro para participar, ter mais informações e para defender seus interesses, porque daí quem vai lá fica mais forte. Aliás, cobrar um vereador é na Câmara, não é depois em época de campanha dizer que o vereador não trabalhou, se você não for lá falar as demandas que precisam que não estão acontecendo. Exatamente. Então, qual é o cálculo que eu fiz? Se ele começa a 1,50, quando ele pede um reajuste, eu vou lá e ponho o índice de inflação e falo com a prefeita, está alto, tem que ser no máximo o índice de inflação, pode ser que fosse um pouquinho mais, mas não é isso que tem acontecido. O senhor José Roberto Preto, ele segurou legal, porque quando ele deu o reajuste para eles, ele deu ainda um pouquinho abaixo da inflação. A partir do próximo reajuste para frente, foi sempre acima da inflação. Só para você ter uma ideia, Olivan, no último reajuste, passou para 2,20 que está, né? Estão pedindo 2,90. Porque a empresa está pleiteando hoje é quase 100% em cima do que você vê, foi acordado, né? Passou para 2,20 em fevereiro de 2010. Fevereiro passado, o mês que vem vai fazer um ano. Naquela época, pelas contas que eu apresentei, provando para a prefeita, porque eu pego os índices que estão disponíveis, os índices oficiais, não sou eu que invento. Se fosse acompanhar a inflação, eles teriam que estar com 1,90. O que eu quero dizer com isso?
Toda vez que alguém de Peruíbe pegava o ônibus, ele estava pagando 30 centavos a mais do que seria o justo ele pagar. 30 centavos para ir trabalhar e 30 centavos para voltar, todo dia ele gastava 60 centavos a mais. No fim da semana, esses 60 centavos, ele vira R$3. Veja bem o prejuízo. Olha lá no fim do mês. Quer dizer, está pagando 2 dias a mais quase por semana, para trabalhar 5 dias. Isso, e agora que eles estão pedindo o reajuste, todo mundo que pega o ônibus, hoje, quem pegou o ônibus já pagou 25 centavos, porque a inflação comeu um pouco. Entendeu? Então, quando passar para 2,20, quem pegava estava pagando a mais 30 centavos. Eu afirmo e provo isso. Hoje, quem pega 25 centavos. Então, no fim do dia, você foi trabalhar e depois voltou para tua casa, você gasta 50 centavos por dia. No fim da semana, R$2,50. Aí, no fim do mês, é outra história, entendeu? Parece que não, mas come uma parcela muito grande do salário das pessoas. Então, isso tem que ser tratado com muito cuidado. Por isso que eu estou falando, se já tem gordura, porque reajustar teria até que diminuir, entendeu? Teria que diminuir. Para mim, hoje, eles teriam que estar recebendo R$1,95. Nem seria o justo. E nem esse 2,20 que já está recebendo faz quase um ano. Então, quando eu falo que não deve reajustar, não é porque está querendo... porque sempre é desagradável um reajuste, mas às vezes ele é justo para manter o serviço, um serviço de qualidade. E juntando a isso, essa empresa não está cumprindo o contrato. E a prefeitura tem que fiscalizar, que é a obrigação dela. A fiscalização não tem sido feita. Nós fizemos uma comissão de estudo na Câmara, onde estava o vereador Emer, vereador Onira, vereador Zé do Pio, que substituiu o falecido Aníbal, e o vereador Bahia. E a gente analisou, o contrato é um contrato muito bem escritinho, prevê todas as condições, e a gente detectou com muita clareza que esse contrato não é cumprido pela empresa. Então, a prefeitura, além de não dever reajustar, que não é justo reajustar, tem gordura hoje ainda, ela deveria fazer uma fiscalização mais a miúde, porque eles não cumprem horário, muda roteiro. Nós fizemos audiências de todo, nós começamos de uma ponta da cidade na zona rural, lá no Bananal, fomos para o Una, viemos para a cidade, fizemos em todos os bairros, as reclamações são idênticas. Além de horário, mudança de itinerário, muda roteiros tradicionais de mais de 30 anos feitos em Peruíbe, eles mudaram. Entendeu? Coisas, e um problema para o outro. E depois vai querer receber acima da inflação. Eles têm falhas. Você diminui o serviço, porque quando eles começaram bem na cidade. Eles foram muito bem aceitos pela população. As pesquisas mostravam isso. Então eles diminuíram o serviço e ainda conseguiram reajustes acima da inflação. Isso não pode acontecer. Porque a empresa anterior estava prestes a falir, né? Que era problemas trabalhistas imensos. Ela já estava capengando. Eles pegaram, então, vieram com uma empresa nova, vieram com carros novos. Então, aquilo criou realmente uma empatia com a população e o governo pegou uma boa empresa. De repente, é o que você falou, começou a decair e hoje a gente vê quem está na rua o dia inteiro com a minha profissão, oficial de justiça, eu estou o dia inteiro nos bairros, a gente vê um monte de gente indo a pé dos seus destinos, porque o ônibus não vem simplesmente. Você vai lá para Mucunha, ali para o lado do São Francisco, ali o cara que perdeu um ônibus, ele está perdido, porque até chegar o outro, ele já está no centro da cidade. Nós temos um caso de criança que tinha que voltar da escola lá para a zona rural. Exatamente. O ônibus simplesmente não foi, não apareceu ninguém nem para dar satisfação, a criança, a mãe ligou desesperada, no fim foi um carro de polícia levar a criança, chegou depois da meia-noite. Eu já dei carona diversas vezes. Imagina uma mãe esperando um filho. E outra, a gente até entende que em alguns lugares aqui os ônibus ainda sofram com as ruas, né, com as vias públicas. Mas isso eles muito detectaram pouco, antes de pegar, viu? Exatamente, é muito pouco perto do que estava quando eles assumiram. Não é uma coisa que aconteceu depois, né? Já era assim. Muitas ruas já foram recapeadas, foram feitas novas, então não tem esse argumento. Eu acho que aí sobra mesmo falta de vontade política da empresa de cumprir o que foi acordado, né? Eles têm que cumprir. E a prefeita cobrar, claro, né? Você entra na cidade para ter uma faixa de lucro, você vai querer aumentar seu lucro e piorar o seu serviço? Tem condições. E olha, tem outras coisas em relação ao Barebebê. O salário que se pagava para os motoristas e cobradores era a referência da Baixada Santista, que é bem mais alto. Essa empresa entrou, paga para os seus cobradores e quando tem, né, e motorista, a referência do Vale. É menos, bem menos. Eles deram uma melhoradinha agora, mas está bem longe do piso da Baixada. A sede deles é no Vale, né? Registro, né? Eles têm, mas não só, viu? Não só.
outra coisa, tinha na anterior, eles assinaram um contrato com o prefeito, uma gestão bem lá para trás, que todos os estudantes e todos os funcionários públicos podiam andar no ônibus sem pagar. Isso daí dava uma quantidade por dia enorme, então eles não estavam conseguindo sustentar tudo isso. Eles tinham uma dívida trabalhista enorme e estava carregando uma parcela que chegava às vezes até a 30% sem receber nada. Quando entra esse novo contrato com essa nova aviação, todos os estudantes eles passaram a receber e todos os funcionários públicos passaram a receber também. E o vale que é adquirido dos funcionários, se ele não utiliza o mês inteiro, paga no mesmo dia, no outro mês ele tem que comprar tudo de novo, entendeu? Então, todas essas coisas, porque a aviação, eles estão alegando que quando eles entraram para ir lá para a zona rural era 3,20 e eles passaram para 1,50. Mas eles tiveram toda essa compensação, então não dá para comparar com a BNBB, que a BNBB estava numa situação de bastante desconforto mesmo, porque tinha feito um contrato que era um contrato suicida mesmo. A BNBB não tinha como sustentar, né? E acabou falindo por causa do contrato mal feito. Vamos entrar um pouquinho na tua área, que é a educação. Aqui, você é bem ligada nisso, né? Além de vereadora, você é da área de educação. Como é que está o município hoje com relação à educação? Qual é o nosso padrão na educação? Nós estamos bem de investimentos na área da educação no município? Olha, a educação no município, ela vem a passos não largos, né, mas ela vem avançando, entendeu? Ela é uma rede que primeiro cresceu muito rápido, isso daí é muito perigoso, mas ela cresceu e agora ela cresce muito pouco, às vezes até mantém, mesmo tanto falando da quantidade de alunos, né? E ela vem agora se qualificando. O secretário de Educação tem passado aí, tem feito um esforço bastante grande e eu digo que eu acho que a nossa educação, a tendência, ela ir pegando qualidade aos poucos. E é o que vem acontecendo, né? A gente vê diversos investimentos e eu tenho uma expectativa positiva. Os professores são de um esforço enorme, têm feito bastante cursos, né? Eu creio que a gente, na questão municipal, a expectativa ela é boa. Está caminhando de acordo com o que Está caminhando. Você foi vereadora o primeiro mandato seu foi o governo do Gilson Bargieri, né? Na época você era afiliada ao PPS, não é isso? Não, eu sempre fui do PT. Sempre foi do PT? Sempre. E depois você veio na gestão do Zé Preto, passou pela gestão da Julieta e agora a gestão da Milena. É possível fazer um comparativo, sem querer comparar as pessoas, mas eu digo as administrações de Gilson Bargieri e de Milena Bargieri? Estilo de governo, você acha que até o momento a Milena tem apresentado uma pessoalidade no governo dela? Acho que não dá ainda para comparar pessoas, em que país está a relação do parentesco muito forte, né? Mas eu gostaria de falar dos 3 governos, vou falar na área da saúde. Ótimo, que é uma área... É uma área que me preocupa. Na eleição eu falava muito isso com as pessoas, quando eu estava conversando com a população e colocando que eu gostaria novamente de continuar vereadora. Eu falava que eu tinha uma preocupação muito grande com a saúde, porque do Dr. Alberto para o Gilson Bargieri, a saúde piorou. Do Gilson Bargieri para o José Roberto Preto, a saúde piorou. Do José Roberto Preto para a administração Milena, a saúde piorou. E eu já colocava que eu tinha uma expectativa que a saúde ia continuar piorando. Então, e falar durante campanha que vai ficar lá dentro, governando lá de dentro, não sei o que lá, isso daí é balela para a época de eleição, entendeu? Nós temos que, não tem jeito, tem que ter uma administração profissional, uma questão de gestão ali muito séria e uma vontade política. Problemas na saúde nós vamos ter porque há problemas de financiamento mesmo, entendeu? Porque aí senão fica uma coisa, a saúde é ruim no Brasil inteiro. Não é verdade que a saúde é ruim no Brasil inteiro. A saúde é ruim na maior parte dos municípios, entendeu?
Olha, se a gente voltar no tempo, quando a Thelma de Souza era prefeita em Santos, a saúde lá foi uma referência no mundo inteiro. Na mesma época, o Davi Capistrano também Depois, fez... em seguida, quem era o gestor da Isso, Thelma era o Davi Capistrano, Capistrano, que era uma referência mundial, né? Era um cara que falava para o mundo sobre saúde. Ela fez coisas lá que hoje os gestores municipais estão pensando em começar a fazer. E você vê, a informática avançou tanto. E lá já era tudo interligado, você ia, qualquer UBS que você ia, tinha todo o seu prontuário, tudo informatizado, o médico pegava, sabia se você podia receber injeção A ou B, se você estava tratando isso ou aquilo. Então, essa questão da saúde, ela tem um problema de financiamento, a saúde tem saído bastante cara para o nosso município, né? Que a nossa Constituição fala que o mínimo que a prefeita pode investir na saúde é 10%, ela já... se gastou 15%, depois se gastou 20%, e agora se gasta muito mais que a educação, que o mínimo é 25%. Segundo ela me disse na entrevista que eu fiz com ela, está chegando perto dos 30% de investimento na saúde. Então, isso daí a gente vai ter que esperar os números. Eu creio que acima de 25% ela é com certeza que está gastando. Se a prefeita fala que é 30%, vamos aguardar o número, pode ser que seja mesmo. Ela disse que está chegando perto dos 30%. Então, a questão de gestão cada vez fica mais complicada. Né, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, profissionais médicos faltam na região, são poucos, aí começa com exigências muito grandes, e aí que me quer desse jeito quer, se não quer, tchau. Então aí começa o número de médicos. Nós temos um corpo de médicos que são de Peruíbe mesmo, que tem compromisso com a cidade. E aí dos médicos que vêm de fora uma parte tem, outra parte não tem. Então tudo isso é muito difícil de você gestionar isso. Você não acha que os salários que são pagos atualmente, não vou nem dizer só dos médicos, de um modo geral, nos profissionais técnicos que os municípios precisam, diretores, secretários, médicos, eles não têm um salário pago abaixo do que paga o mercado privado, por exemplo? Hoje se pega um diretor de obras ou um diretor de saúde, ele ganha, num hospital, por exemplo, privado, um médico deve ganhar quase o dobro do que ganha um médico na saúde pública. A mesma coisa com um engenheiro. Você não acha que é isso que causa o problema? E aí esse problema vem para o município, por conta do município ter um extenso cabide de emprego, tem que sustentar uma gama de pessoas que acabam sendo, entre aspas, cabos eleitorais, que precisam ter cada um seu empreguinho lá de valor pequeno. Isso acaba deixando que a folha de pagamento fique aí em torno dos 55% e não permita que a prefeitura aumente os salários de quem realmente está lá para mostrar a competência técnica, e esses profissionais acabam indo para o mercado privado? Olha, eu vou falar para você, eu acho que o nosso orçamento, não sei se você tem conhecimento, mas a prefeita criou um problema seríssimo dentro do funcionalismo, porque ela reajustou só o salário dos médicos, praticamente dobrou. Um médico hoje ganha igual um secretário. Isso criou um problema seríssimo. Eu não sabia disso não. Entendeu? E quando foi para a Câmara, eu logo falei, claro, eu não sou contra pagar bem médico, sou a favor, porque eu, você, qualquer um de nós, a qualquer hora podemos depender de continuar viva, né, de acordo com o médico que vai estar ali a hora que você chegar. Mas nós temos que pensar no todo, né? Claro. Tem os professores que também têm nível universitário, tem os engenheiros, tem os dentistas, tem todos, então teria que ter um pensar mais. Que cada um tem a sua importância. Você tem um olhar no todo, entendeu? Aí decidiu-se jogar um reajuste absurdo desse para os médicos e a saúde não melhorou. Então, por isso que eu falo que é a questão de administrar a questão do atendimento médico, e é uma questão muito complexa, não é fácil não, muito difícil, e essa questão dos médicos. E ali dentro nós temos funcionários do grupo de apoio que têm de um esforço imenso e ganham pouquíssimo. Porque se dobraram dos médicos, não se falou em aumentar um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro. Entendeu? Então, não é simples, é muito complicado. Mas voltando na questão dos ônibus, ficou uma questão que eu não falei, do transporte dos estudantes, né? Então tem aqui uma questão que foi feita sobre a ameaça de retirada dos ônibus dos estudantes. Você tem alguma informação sobre isso? Porque assim, quando o prefeito fez esse contrato com
que é o nome da empresa mesmo? Da Intersul. Intersul. A Intersul se comprometeu a ceder, são 2 ou 3, Ramon, ônibus. Eu acho que são 3, né? Eu acho que são 3 ônibus. Ela cede 3 ônibus para o transporte dos estudantes para as outras cidades, para que eles possam estudar, e não é uma necessidade muito grande, e a prefeitura tem dificuldade até dificuldade legal para essa questão. Agora eles estão pedindo esses absurdos de reajuste e falam, a gente poderia pedir menos para a prefeita se a gente pudesse não ceder os ônibus para os estudantes. Estão barganhando. Mas jamais que vai poder ser aceito, porque a gente não pode deixar os estudantes na chuva. Eles já estão com dificuldade de transportar, sempre vai grupos da Associação dos Estudantes conversar com os vereadores na Câmara, que estão com muita dificuldade. E além disso, se pensar de tirar 3 ônibus dele, não vão dar conta de jeito nenhum. E depois então, não é o caminho correto, né? Não, os caras se comprometeram, vão ter que cumprir, entendeu? E eles não podem reclamar, porque como eu falei, hoje era para eles estarem recebendo R$1,95, eles estão recebendo R$2,20 há um ano. Então, mesmo hoje, cada um que entra no ônibus está pagando 25 centavos. Se tivesse que ter um reajuste hoje, seria para baixo. Para baixo, isso mesmo. Se fosse cumprir o que está no contrato, né? Então. Agora, a gente, falando ainda de ônibus, eu vou até pedir para vocês para investigar, que há um tempo atrás eu recebi aqui umas reclamações, que essas empresas que prestam serviço metropolitano, eu não sei qual é o nome da companhia, né? E nem vou citar aqui o nome da companhia para não cometer o erro, mas muitas pessoas contaram a mesma história. A empresa tem uma passagem que custa, sei lá, R$2,75, R$2,25, uma coisa desse, e a empresa não dá troco. Já se repetiu isso inúmeras vezes, o cidadão pagar e não pegar o troco, virou um hábito comum. Então, eu até falei aqui, pedi para que viesse alguém aqui da empresa representar e responder por isso, mas ninguém apareceu e ninguém Você fala do transporte nosso local. Do transporte local e do transporte também que faz o intermunicipal, que geralmente o ônibus que sai ali da rodoviária e percorre por dentro da cidade, né, que vai aí a Praia Grande, Santos, São Vicente, tem sido comum ter essa reclamação, de que as pessoas chegam lá com R$3, por exemplo, para cobrar R$2,78, R$2,75 e o troco não vem. Mas aqui em Peruíbe é a mesma coisa, Olivan. Nas audiências públicas que nós fizemos, nos diversos lugares foi reclamada a questão de troco, que o cobrador sai sem o devido troco. E aí, o que está escrito no contrato da empresa com o município de Peruíbe? Que se eles não tiverem troco, o prejuízo tem que ser deles, não da população que pega o ônibus. Então, eles têm por obrigação contratual de ter o troco. Então, por exemplo, eu tenho que pagar R$2,20. O cara, ele não tem troco, eu tenho 2, eu tenho 3, ele tem que cobrar 2. Claro. Ele tem que cobrar de um modo que o prejuízo não fique com o usuário do ônibus. Isso está no contrato, não é favorzinho não, está no contrato escrito. Ele é obrigado a ter o troco. Até porque o aumento que eles pleiteiam por R$2,90, a gente sabe que vai ser cobrado R$3. Isso aí é fatal que vai acontecer. Eu duvido que o cobrador vai andar com uma gaveta lotada de moedas de 10 centavos. Então, a gente já imagina o que vai acontecer. Intervalo? Intervalinho? O diretor está pedindo intervalo. Nira, dá licença, daqui a pouco a gente volta. Aguenta aí. Academia de Bilhar e Gastronomia Casa Blanca, uma nova opção de entretenimento em Peruíbe. Lugar aconchegante, ar-condicionado, ambiente familiar, mesas de bilhar do mais alto padrão, internet Wi-Fi, cafeteria em um lugar ideal para eventos, confraternizações e happy hour. Junte sua turma e venha ver os jogos de todos os principais campeonatos do país em TVs de altíssima resolução. Venha conferir também o tradicional prato da casa, a batata recheada. Entre em contato e reserve o seu lugar. A Academia de Bilhar e Gastronomia Casa Blanca, uma nova opção de entretenimento em Peruíbe. Voltamos com o Papum aqui para continuar a nossa conversa com a vereadora Onira. E eu estava dando uma folhada aqui, ó. Quando você for lá na Câmara, você vai pegar aqui esse caderno da Onira, vai ver as pessoas que estão dando depoimento aqui e todos os projetos que a Onira apresentou.
Inclusive, a primeira página aqui mostra o ex-senador Aloysio Mercadante, e eu sei que o Aloysio Mercadante ajudou muito, inclusive na área da saúde. Eu queria que você falasse para a gente o que tem aí para informar para a gente na área da saúde. Eu sei que você conquistou muita coisa para o município com relação à saúde. Eu queria que você relembrasse, e para aqueles que não sabem ainda, contasse como é que foi esse trabalho teu frente a recursos para a saúde. Então, Levan, todo mundo sabe que eu não fiz campanha para nossa prefeita, não é a pessoa que eu apoiei, mas é a pessoa que a cidade escolheu para ser a prefeita de Peruíbe. Então, eu tenho que ir atrás de questões que possam ajudar o nosso município. Eu tenho priorizado, tenho muito contato, o Partido dos Trabalhadores tem uma vida interna muito intensa e nós temos facilidade de nos relacionar com nossos parlamentares. Eu tenho procurado tanto os deputados do PT, tanto em nível federal como em nível estadual, para que possam fazer emendas. E eu tenho, como essa questão da saúde tem ficado cada vez mais forte, a população procura muito a Câmara, desesperados mesmo, às vezes desesperado por causa de um familiar que está internado ali, né? E eu tenho sempre pedido recursos. Está em obras uma reforma no posto de saúde da Torre, foi conseguida com um deputado do PT, a meu pedido. Está em obras também o posto de saúde do Trevo, né? Também foi um recurso conseguido a pedido nosso para um deputado do PT. Agora, bem recentemente, conseguimos também 60 mil para comprar equipamentos para o PS. A reforma do posto de saúde do Ribamar também foi 100 mil, que já está feito, já está concretizado. Esse 100 mil foi do senador Mercadante que arrumou. Que inclusive esteve aqui na época, né? Isso, foi assim um pouco depois, mas ele passou por lá para conhecer a obra, para ver como que tinha ficado, né? Do governo federal foi conseguido a fábrica de gelo no Portinho, não sei se você já teve a oportunidade de ver. Não, ainda não fui lá visitar. Uma fábrica de gelo instalada, um caminhão frigorífico 0 quilômetro que foi entregue para os pescadores, eles que tomam conta, que dirigem o caminhão, e vai vir agora também uma fábrica de beneficiamento de camarão, que é bastante interessante, que os pescadores vinham falando para a gente que ao pescar camarão, vem um camarão pequenininho que ninguém consegue descascar aquilo lá. Então, quando tem camarão à vontade, é tudo descartado aquilo lá. Ele volta, com detritos ainda, ele volta e não se aproveita mais, você joga fora aquilo lá. E então vai ser trazida uma fábrica de camarão e esses camarões pequenos vão ser processados. Então, é almôndega ou é bolinho, é alguma coisa assim. Você vai ter um produto de qualidade, você agrega valor, não perde aquele material. Você pode vender a um preço bastante interessante e para os pescadores e para a cidade de Peruíbe é muito bom. E do ponto de vista ambiental também. Com certeza. Né? Porque você tira da natureza para jogar fora é uma judiação. Então, essa fábrica de beneficência de camarão ainda não está instalada por conta de documentação, porque os pescadores querem que seja ali no portinho, na parte o pessoal está saindo de lá para ir para a parte nova agora. Então, aquela área lá é considerada uma propriedade do Estado, que foi cedida pela Prefeitura, então ainda está acertando essa documentação de propriedade para a Prefeitura poder receber essa fábrica de beneficiamento do camarão. E é muito interessante, né? Porque isso daí, além do que você disse, vai criar um novo campo de emprego, né? Distribuição desse material, né? Isso é muito importante também nessa área de emprego. Nossa, é muito. Aquele projeto da Psigranja que fica no Guanhanhã, é longe, não são todas as pessoas que conhecem, mas também é um recurso conseguido do governo federal, que eu tive oportunidade de intermediar desde o comecinho. Começou no governo do senhor José Roberto Preto. Lá hoje é um laboratório praticamente de ponta, está vindo gente que faz doutorado tal de longe para ver. E o projeto também ligado com a questão ambiental, porque nós gestionamos esse projeto juntando a Fundação Florestal, a CAT, que é uma pessoa muito engajada na questão de piscicultura lá de Santos, e a Prefeitura de Peruíbe. E nós fizemos o projeto, apresentamos para o governo federal, eles vieram, visitaram, deram um recurso e a gente já está com o laboratório montado. A ideia sugerida pela Fundação Florestal, na época era o seu Alexandre, que era o gestor, é que se criasse lambari, o lambari local, não trabalhasse peixe
exóticos, chamado de exótico, que não é da região, né? Então está se levantando todos os tipos de lambari que há ali e agora vai se criar em laboratório para que se possa depois criar em cativeiro. E é um projeto de longo prazo, né? E além disso tem o laboratório que pode ser visitado por universitários, pode ser seguido por universidades. Então é um projeto que a gente tem uma paixão enorme também. E tudo isso nós temos aqui em Peruíbe. Exatamente. Às vezes as pessoas criticam a cidade, mas não a conhecem por inteiro, né? Não vão visitar esses projetos, não andam fora ficam restritos a um pedaço do município e não sabem o que acontece com o resto. E é o que você falou no início da nossa conversa aqui. Você que quer cobrar o seu vereador, que foi que você elegeu, vá à sessão da Câmara, vá visitar o gabinete da vereadora, do vereador, vai fazer uma cobrança lá. Não espere o ano da eleição para começar a dizer que o vereador não trabalhou e não fez nada. Está aqui o tanto de trabalho que ela tem para apresentar. Fala em Câmara, como é que hoje se encontra? Hoje, vocês são em 2 mulheres na Câmara. Dobrou a bancada feminina. Dobrou a bancada feminina. A gente fala, dobrou a bancada feminina. Nós temos, além das 2 vereadoras, a prefeita, né? Temos a presidente da República, né? A Dilma. Temos aí várias prefeitas, inclusive, na nossa região. Você vê, e eu imagino que nas próximas eleições de 2012 nós vamos ter pelo menos 2 mulheres candidatas, né? Porque você fala que vai ter mais mulher do que homem candidata a prefeito. Extraoficialmente nós temos aí nomes da Ana Preto, da própria Milena, doutora Julieta, não sei se... né? E inclusive o seu nome, né? Que sempre é cogitado, né? Como candidata a prefeito. Como é que você tem visto esse movimento feminino? E você acha que, de um modo geral, essas mulheres, a maioria delas, tem representado com competência a classe? Tem atendido aquilo que todas as mulheres esperam? De uma forma geral. A gente sempre tem que dar o desconto que da mulher se espera mais, né? A mulher tem que fazer o dobro para ser reconhecida a metade. Vamos chorar a nossa sardinha. Mas eu quero falar da Câmara primeiro. É um prazer muito grande eu estar contar com a doutora Nadir, em que pese que eu tenho muito boas relações ali dentro da Câmara, mas é bom ter uma mulher. Sim. Gostaria muito que metade da Câmara fosse de mulheres, né? Porque a mulher tem enfrentado desafios para que ela possa estar não só dentro da sua casa, junto com o seu marido, que a responsabilidade é dos dois, cuidando da saúde e da educação dos seus filhos, como ela está na sociedade, em todos os campos, dividindo tudo, tem um equilíbrio na vida, né? Então, nem pode só ter mulheres, nem pode ter homens, tem que ter um equilíbrio. Deus colocou o homem e a mulher. E é bom que o homem e a mulher ocupem todos os espaços da sociedade, tem uma visão... A mulher ela tem toda uma visão feminina das coisas. E às vezes ela percebe muito mais rapidamente as coisas que o homem pode não perceber. Então, quanto mais a gente investir para que as mulheres estejam em todos os campos e que o homem entre no campo que ele não entrava, e que hoje ele está aprendendo o quanto é bom ele estar mais próximo do teu filho, o quanto é bom ele saber trocar um filho, o quanto é bom ele saber a questão da saúde do filho, o quanto é bom ele saber da alimentação do seu filho, o quanto isso aproxima ele do filho. Então a mulher está saindo e o homem está entrando, eles estão dividindo melhor os espaços. Só que nós temos anos e anos para frente para que esse equilíbrio seja melhor alcançado. Ainda em algumas regiões, em alguns locais, há muito machismo. Ainda né? há resistência e a gente tem até que entender e respeitar. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade, entendeu? Paciência, né? A gente tem que ir conquistando os espaços, ninguém toma lugar. As pessoas conquistam. E é cultural também, né? É cultural, a questão cultural é muito forte, muito forte. E a mulher, dentro dessa questão cultural, ela tem se defendido bem, tem avançado. Aqui na Câmara de Peruíbe houve um retrocesso, porque nós já tínhamos no passado sido eleita de cara na cadeira mesmo 2 vereadoras. Depois passamos, desde que eu estou lá, eu entrei com 15 vereadores, era só eu de mulher. Depois, mandato passado, 10 vereadores, só eu de mulher. E agora, metade desse daqui só eu de mulher. Com o afastamento do Dr. César, houve a oportunidade da doutora Nadir, que é uma pessoa que tem feito a diferença ali dentro da Câmara. Tem posicionamento. Eu estou muito contente de ter 2 mulheres. Quero dizer para as mulheres,
Temos que aumentar essa representação. E que elas participem, né? Que isso é importante. Não pode ser só na época da campanha, ainda também nem na época, só chegar na época da campanha e falar que tem que ter mais mulheres. Tem que participar da vida mesmo, né? É porque às vezes a gente vê o que aconteceu. Eu participei das eleições de 2008, né? E era filiado ao PSOL. E nós tivemos dificuldade no PSOL para compor a cota, né? Tivemos que trazer mulheres e convencer mulheres a ser candidatas. No final a gente convenceu tantas mulheres que tinham mais mulheres candidatas do que homens. Mas foi importante esse trabalho. Só que é triste ter que fazer isso. Deveria ser uma coisa espontânea. A mulher deveria querer participar. A gente sabe que, como você falou, toda mulher ela já nasce com duas funções, né? É diferente do homem. Impingido. É impingido. Então, mesmo sabendo disso, a mulher tem que participar. E eu vejo, apesar de eu não sou partidário, nem elegi, nem votei na Dilma, mas eu vejo com bons olhos a eleição da Dilma para quebrar essa barreira. Você viu quantas ministras, né? Exatamente, agora, mudar. Deu um pouco de Já vem trazendo novos pensamentos, né? Espero que isso reflita agora nas eleições municipais, a gente possa ter mais prefeitas, mais vereadoras. Olivan, e como ela começou, né? Qual é a frase dela? A mulher pode. A mulher pode, exatamente. Pode e deve, né? Ela pode e deve. Pode e deve. Pode e deve e convém. Agora, a conquista, ela é difícil. Não é fácil a mulher dar conta. Para o excesso de responsabilidade que é dado para ela, você pode ver se uma criança, você está numa festa, uma criança se machuca, eles nem pensam de procurar o pai. Parece que o pai não tem que tomar providências, entendeu? É a mãe ou a mãe que não está cuidando, não é que não está o pai e a mãe cuidando, a mãe que não está cuidando. Então, e a mãe tem que cuidar mesmo, só que o pai também tem que. Mas os homens têm, eu às vezes brinco muito lá na Câmara, tal, porque eu gosto desse assunto e eu acho que nós temos que estar sempre conversando desse assunto. Eu falo que os homens têm melhorado bastante e têm descoberto essas coisas que eu citei aqui. O quanto é bom estar mais próximo do filho, o quanto isso é gratificante, o quanto isso é bom para a vida dele. Aprender a valorizar a família de uma outra forma, né? Não, o quanto é bom para ele como ser humano, como valor de felicidade mesmo, sabe? O quanto é bom você pegar o seu filho, alinhar, trocar a fralda dele, pegar a temperatura, isso é uma coisa que depois nunca mais, você tem chance uma parte da tua vida, depois nunca mais, entendeu? E então, essa sensibilidade feminina... As mulheres têm aberto um espaço para os homens, entendeu? Nem todas, porque tem mulher que ainda aquele espaço é dela e ali ela não divide com o seu companheiro. Mas a grande maioria das mulheres dividem, né? E isso é muito importante. E a mulher, é como você falou, quem vai correr primeiro, quem vai chamar é a mãe. É que a mãe é um instrumento da chegada da gente, né? Não é, isso é cultural. A nossa chegada aqui na vida. Não, ela está na história de todo jeito, né? Porque jeito. Quando a criança nasce, a proximidade, a criança é uma extensão da mãe. Exatamente. Né? A sobrevivência da criança depende da mãe. Então isso já é muito forte. Ela já tem que se preservar para que a criança possa nascer com saúde, possa ser... Antes da criança nascer, já a participação só dela, né? É muito forte. Mas depois o homem ser completamente aleijado de todo esse processo, como era antes, era uma judiação, né? Então eu acho que a sociedade tem avançado muito nessa discussão. Tem avançado nesse Isso é muito bom para todo mundo, para os homens, para as mulheres e principalmente para os filhos. E a mudança é paulatina mesmo, porque não tem jeito. É assim que se o que você falou, é cultural e isso demora para se mudar a cabeça das pessoas. Tem que ser conquistado, ninguém dá nada para ninguém, né? Não tem jeito. Tem que não ficar chorando pelos cantos e conquistar seu espaço. Por isso que essa eleição, como eu falei, a eleição da Dilma, e antes da Dilma, a eleição das prefeitas, né? Governadoras e as prefeitas, principalmente, a nossa região aumentou muito, né? Nós temos em Cubatão, Guarujá, Registro, Peruíbe. Tem mais uma aqui no Vale, a mãe do deputado Samuel Moreira também. É verdade, é verdade. E parece que tem mais uma do Vale que do PMDB caiu o prefeito lá, acho que foi caçado, qualquer coisa, entrou uma mulher. Nossa, é um avanço muito grande. Um avanço grande. E, consequentemente, como fez a Dilma, essas mulheres tendem a trazer mais mulheres para esse grupo administrativo, né? Verdade. É o que a gente espera também aqui. São desbravadoras, São desbravadoras. É o que a gente espera aqui também, né? Eu espero que aqui, na próxima eleição, eu sei que agora foi um pouco complicado, porque na verdade a Milena, ela é prefeita, mas
todo o procedimento de eleição foi... A discussão se foi deu tudo com... feito com o Gilson como candidato a verdade. prefeito. Então, ela estava cumprindo aí um Complexo. acordo de campanha anterior. Quem sabe uma nova eleição até dela, ou de Ana Preto, ou da própria Onira, né? Ou de outra mulher qualquer que tenha a coragem de se arriscar e enfrentar uma eleição, traga mais mulheres para tomar conta aí, porque os homens eu já não aguento mais esses homens fazendo tanta besteira. Não, temos que trazer pessoas para não fazer besteira. Para não fazer besteira. Eu tenho outra pergunta aqui, talvez você saiba alguma coisa sobre, claro que você sabe, verbas para o município, para a reforma, por exemplo, do campo do Caraguava. Você tem alguma coisa sobre isso? Tenho, sim. Aí também foi uma verba que eu tive um prazer imenso de intermediar. Foi o deputado que é professor, muito meu amigo, militamos junto no Sindicato dos Professores da PUESP, o Roberto Felício. Eu procurei o Roberto Felício, que conversando com o pessoal lá, fiquei sabendo que algumas melhoras no campo, eles teriam condições de receber, de oferecer muito melhores condições para os jogos que ali estariam, né? Inclusive de filmagem. Aí conseguimos 150 mil no recurso, o pessoal já participou, tivemos a oportunidade de trazê-los junto com a engenheira, de pensar então aqui, ali, foi muito bom também. Algumas coisas do mandato são muito prazerosas, né? Essa foi uma das questões. Eu trabalhei como diretora de escola no Caraguava há diversos anos e eu tenho um carinho muito grande pelo Caraguava. Eu não sou o tipo de vereadora que de estar circulando direto lá, mas tive a oportunidade por 5 anos, todo dia, ir muito cedo para o Caraguava, eu ia às 6 horas para a escola. Então eu conheço como se comporta o bairro ali. Então você poder ajudar um campo, que é um campo tradicional, antigo de Peruíbe, que tem um papel muito importante não só para o bairro, como para o município, é muito importante. Essa verba está em processo ainda, né? O governo já deu ok, já foi mandado toda a documentação, ela está tramitando, as coisas são demoradas. Você vê a estação ferroviária, que é outra verba que eu tive a oportunidade de intermediar, está no processo aí já faz 4 anos, se bem que agora também entregamos a prefeita e há uma demora bastante grande de ocupar aquele prédio, o que está combinado entre o prefeito e que agora no aniversário da cidade o prédio vai ser ocupado, funcionário e tal. Mas está lindíssimo o prédio, que foi todo restaurado. Eu vou pedir até para o Cris fazer uma reportagem lá e mostrar. Muito bonito, né? muito bonito. É bom ir com alguém que possa guiar, né? Isso, chamar atenção. Por exemplo, ela conseguiu manter toda a estrutura que tinha o telégrafo, que era muito importante para a época, super. Entendeu? Todos os fios. A arquiteta foi de uma dedicação, foi muito feliz ali. Esse investimento... Fez milagre com a verba. Esses investimentos, às vezes as pessoas falam, mas tem coisas mais importantes. Investimento em lazer e cultura é tão importante, talvez, quanto investimento em saúde, porque ele acaba sendo uma preventiva, né? Com certeza. Como eu conversei com a Milena, você fazendo a pessoa estar bem, ela acaba se preservando a saúde. Isso está provado cientificamente. E a gente aqui, eu tenho visto... Até a escola, né? Qual é o grau de instrução da pessoa? 1 ano a mais. Uma mãe que só tem o 1º ano, a quantidade de doença que dá nos filhos é a X. Se ela tiver o 2º, é um pouco menos. Se ela tiver o 3º ano, um pouco menos. Porque esforço, força e amor toda mãe tem. Não é por causa da instrução dela que ela vai amar mais ou amar menos. Mas a Agora, falta de condições de ler uma bula, de entender o que o médico está explicando para ela, já é diferente. E às vezes ela não é nem a culpada, ela é uma vítima daquilo. Não, com certeza. 90% das vezes é uma vítima daquilo. Eu tenho visto que a cidade está repleta de shows. Né? Até amanhã começa novamente shows, tá? Todo fim de semana nós estamos tendo algumas bandas conhecidas nacionalmente, outros artistas locais, não menos competentes que os de fora, né? A gente tem muitos artistas locais bons, só que a gente tem pouco investimento na área da cultura, de um modo geral. E a gente vê que em Peruíbe, por exemplo, que está numa região onde se insere Itanhaém, Mongaguá, Itariri, toda essa região aqui. Itanhaém é a 2ª cidade mais antiga do Brasil, né? Ela é só 60 dias mais nova que São Vicente. São Vicente é 22 Eles têm uma pendenga entre eles, né? Itanhaém alega que é mais velha São Vicente é 22 de fevereiro, Itanhaém é 22 de abril, e eles têm essa... Né? Até tem uma brincadeira que houve uma troca da santa entre São Vicente e Itanhaém, trocaram as santas da igreja,
E essa região aqui é uma região antiquíssima, que teria muita história para divulgar. Tem mesmo. Tem muito que a gente fazer. Tem um paraíso ecológico aqui que não é explorado. E a cultura, poderia se fazer filme, poderia se fazer teatro, poderia simplesmente trazer artistas aqui para divulgar a cidade. O que falta para que a gente possa investir na cultura de maneira que a cidade saia ganhando, que o município saia ganhando e que o turista, quando vier para cá, tenha opções também de cultura? Porque chove uma semana no litoral, o máximo que o cara faz é ir no supermercado fazer compra. É complicado. Olha, a cultura é extremamente importante para qualquer povo, né? A cultura está ligada à questão da memória também. Um povo sem cultura é um povo que não tem futuro, não tem presente, e, por sinal, não sabe o seu passado. E a grande indutora, não só ela, mas a grande indutora é o poder municipal. Isso não tem jeito, né? O governo estadual também deveria fazer ações mais concretas. O governo federal tem feito algumas ações na área da cultura bastante interessantes, disponibilizado verba, mas sempre tem que começar, a criança nasce lá dentro da prefeitura, não tem jeito. Porque se você não tiver um projeto, infelizmente o governo estadual não faz isso, que é o estado mais rico do país, mas é atrasado nas relações, porque o governo federal, você acessa pela internet, você entra lá no Ministério da Cultura, no Ministério da Saúde, você sabe todos os projetos que a cidade pode se inscrever e disputar uma verba para realizar alguma coisa, entendeu? E o governo do estado não. Se você não for com o pires na mão lá e prometer que você vai votar neles na eleição, as coisas são difíceis, entendeu? Então, tem que democratizar essas relações. O dinheiro é do povo, não é de ninguém. Então, tanto o governo federal, como o governo estadual, como o município, ele tem que mostrar onde que ele está gastando e como se faz para ter acesso àquilo. Então, da questão da cultura, eu acho que tem que ser essa coisa a prefeitura tem que ser indutora mesmo. A gente vê, às vezes, algum profissional que fica responsável dentro da prefeitura e ele fica se batendo meio que sozinho, entendeu? Então, é uma área que seria muito importante para o município que ela caminhasse. Ela tem tropeçado e às vezes, meio que nem caranguejo, né? Dá uma para frente e duas para trás. E falha também na criação de projetos, né? Agora, os últimos shows, a gente tem notícia que os artistas... A questão de quem canta, né? Os artistas locais têm tido oportunidade, né? Tem tido. Eu vi o calendário. É um avanço, né? Nesse sentido, é um avanço. Agora, nós temos artistas aqui em muitas áreas, em né? Todas, tem pessoas geniais e isso daí... Nós temos uma academia de letras aqui em Peruíbe e ela está caminhando, a gente percebe que a tendência dela é só caminhar e daí já é uma demonstração bem forte, né, de que a gente as precisa coisas valorizar são o local, possíveis. né? Valorizar sempre o local. E isso é importante para nós mesmo daqui, né? Agrega valor à cidade. Agora, vou voltar um pouco no assunto, é polêmico, eu sei, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto, que é a eleição, né? E a última eleição somou PMDB e PT no governo federal. E agora tem trazido boas e más consequências, né? A gente tem acompanhado a disputa de cargos na presidência da Câmara e ontem teve uma notícia de um racha ali na base do governo, que o Sandro Mabel apresentou uma candidatura alternativa, né, pelo PR. O PMDB já disputou alguns cargos aí com o PT em nível federal. A gente sabe que no estado, antes da morte de Orestes Quercia, o PMDB era partidário do atual governo PSDB. Do Serra, né? Do Serra. Não necessariamente não, PSDB, do Serra. Depois da morte do Quercia, que era um homem forte do partido em nível estadual, como é que fica o PMDB em nível estadual e, consequentemente, nos municípios e, mais especificamente, no nosso caso aqui hoje? Eu nem sei como é que está o PMDB hoje, porque perdi um pouco de contato com os membros do PMDB. Mas como é que é a relação PT-PMDB local e no estado, como é que está a relação PMDB-PT? Olha, primeiro quero falar da questão federal que você está falando. É natural aquilo que a gente vê e a mídia suscita, porque ela também tem que ter notícias, né? Claro. Então, quando um governo entra com o seu projeto para governar,
é muito natural que as forças que compuseram aquele projeto queiram governar junto. Então, essa disputa que aparece, ela é normal. A questão do presidente do Congresso, também a questão do Sandro Mabel lançar a candidatura dele nem assim, era uma das possibilidades, mas nem o próprio PR está apoiando a candidatura dele. O PR está apoiando a candidatura dele. É o franco atirador. Ele tem lá porque na política tem isso, né? Você se lança por uma coisa, como eles falam, colocar o bode na sala. Eu tiro o bode, mas quero isso, quero aquilo, entendeu? É da dinâmica aí, não tem nada assim de... O que a nossa presidente muito acertadamente tem falado é o seguinte: eu tenho clareza que eu vou governar com a base aliada, mas eu quero pessoas competentes para... Só porque você é do PR, você vai ficar aqui? Não. Só porque você é do PMDB, você vai ficar aqui também? Não. Tem que ser pessoas que conheçam aquela área e vão prestar um bom serviço para a população brasileira. Então, eu acho que ela está muito certa. Ela apresentou um projeto para o povo brasileiro, esse projeto foi aceito e ela tinha uma base junto com ela. Porque sozinho ninguém faz nada. Agora está se discutindo quem vai ficar responsável por tal mistério, quem vai ficar... E esse conflito é natural, entendeu? E às vezes fala que é normal, o PMDB, o PT é o maior partido lá dentro da Câmara Federal, o PMDB é o segundo. Já está acertado, o PT fica com a primeira presidência e o PMDB fica com o segundo. E quando o PMDB ficar com o segundo, lá no Senado também, o PMDB é a primeira bancada e o PT é a segunda. Só que lá no Senado eles não querem discutir isso. Entendi. Mas é da política. É normal. É da política, entendeu? Isso daí é normal, não tem nada assim, o que acontece escandaloso. Escandaloso É colocar uma pessoa, porque ela é daquele partido, que vai entrar lá para... Pura e simplesmente por ser do aí partido. Aí não dá, né? Aí nós temos que ultrapassar essa fase, né? A gente vê isso acontecendo nos municípios também. Isso é natural, as disputas são assim mesmo. E às vezes surgem surpresas. Você colocar uma pessoa num cargo que ela não está preparada aqui porque é um cabo eleitoral, isso daí é um prejuízo para a cidade, que é um horror. E não é que a pessoa tem que fazer. A pessoa entende que ela deve fazer para atender os interesses dela. Aí é uma questão, quem tem que ver isso é a própria população, né? Tem que fazer essas avaliações. Como é que está hoje a relação do PT com o PMDB, mesmo no Estado, ela sempre foi boa. Né? O PMDB, a bancada do PMDB aqui na Assembleia Legislativa, ela é pequena, né? Ela não é grande. O Estado de São Paulo não tem tido uma bancada grande nem no governo federal. O PMDB é grande por causa dos outros estados. Não que o PMDB no estado de São Paulo seja, porque o PMDB é um partido importantíssimo do país, tem história, né? É um partido bem estruturado. É um partido que se especializou em ser grande no Congresso, né? Qualquer governo que entrar não vai poder ignorar o PMDB. Isso daí já está demonstrado a partir do Fernando Henrique, que isso acabou ficando muito claro para o país, né? Teve que se render para o PMDB, o Lula teve que se render para o PMDB, não é se render, é a realidade, entendeu? Quando a população coloca um número tão grande de deputados, uma bancada tão grande, o povo está falando, olha, esse partido tem que ser consultado para as coisas não acontecem assim. E a relação do PT com o PMDB no estado de São Paulo é boa, as relações, há conflito de interesse, como todos os partidos, o interesse que eu estou falando é conquistar espaço na sociedade, né? E aqui em Peruíbe também é muito boa. Com a família Omuro tivemos sempre uma relação muito boa, e com o Caruso, também, seu Antônio e o deputado, a gente tem uma relação muito boa também. Hoje quem comanda o PMDB em Peruíbe ainda é... Você sabe que eu era o vereador Anielo, né? Eu tinha uma relação muito boa com a Anielo, a gente sempre conversava a respeito do PMDB. Hoje o PMDB, hoje não, né? Desde a eleição, o PMDB tem 2 cadeiras na Câmara, que hoje está sendo ocupada pelo vereador André e o vereador Zé do Pio, que são 2 ótimos vereadores também. Eu perguntei isso para você porque é o seguinte, na eleição passada, onde a candidata do PMDB foi a doutora Julieta. A doutora Julieta, então prefeita, né? Que teve o apoio do PT, né? Isso, exatamente, ela teve o apoio do PT. E um apoio muito importante do PT, por sinal, porque o PT trouxe muitos votos. O PT vinha numa crescente, o governo Lula
realizando e o Brasil se mostrando estabilizado, então isso contou muito favorável para o Muitas ações aqui em Peruíbe. Muitas ações em Peruíbe, né? Ela teve muito apoio do governo federal, deputados que até você mesma trouxe deputados naquela época, Fausto Figueira, entre outros, né, que vieram apoiar, dar apoio à Julieta. E agora houve uma mudança, né? Alguns deputados acabaram deixando a legislatura, né? O Fausto Figueira não se reelegeu. Foi reeleito. Não por Peruíbe, porque Peruíbe foi muito bem votado. Aqui ele foi bem votado. Houve algumas mudanças. Né? Hoje você tem você tinha esse suporte do aqui da região, você tem a Thelma. A Thelma entrou e eu tenho muito contato com o Zico Prado, que fez essa emenda para equipamentos aí assim, bem recente, né? E a gente está fazendo novos contatos também, né? Porque também não dá para ficar parado, que a cidade não para e as necessidades são grandes, né? Mas eu prefiro, depois dos contatos feitos, a gente conversa aqui, porque eu gosto sempre de... Eu não tenho, graças a Deus, nada a esconder, só a declarar. Mas a gente está procurando os novos eleitos, as pessoas que a gente tinha mais contato, conhecia. Mas a Thelma de Souza, tenho certeza que nos acudirá aqui. Aliás, esse mamógrafo que eu falei que tem no pronto-socorro é uma emenda da Thelma de Souza quando ela era deputada federal. Ela me chamou, Nira, o que você quer para Peruíbe? Não tem mamógrafo em Peruíbe, Thelma. Então vai ser um mamógrafo. Que era uma vergonha, né? Uma vergonha. E a Thelma tem experiência porque já foi prefeita, né? Então já facilita bastante, né? Pedir para a Thelma. Foi eleita agora a nova mesa da Câmara de Peruíbe. Você continua no cargo de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, né? Como é que é para você fazer parte dessa comissão? O que vota a Comissão de Finanças? O que passa na sua mão ali? Então, eu tive oportunidade na gestão passada de ser da Comissão de Justiça e Redação, que é uma das comissões mais importantes. E depois, nessa gestão, até no começo do mandato, teve briga até na Justiça, porque houve uma disputa muito grande. Teve gente que entrou com um processo contra o presidente e queria o cargo do PT. Eu tinha falado ao presidente que eu gostaria muito de ficar na Finanças e Orçamento, já tinha até ido fazer alguns cursos, aquela coisa do professor, né? Eu sei que não sei, eu sei que não sei, né? Então eu queria aprender, até porque ela lida mais com a questão orçamentária do município. Então, todos os projetos que tramitam na Câmara ou que a prefeita manda, que de algum modo mexe com recursos, tem que passar pela avaliação da Comissão de Finanças e Orçamento, especialmente o orçamento municipal, né? O plano plurianual, são peças assim bastante importantes. E é um assunto árido, complicado. A gente muitas vezes chama as pessoas responsáveis da prefeitura para esmiuçar, explicar, e aprende-se muito. Eu quis continuar para me aprofundar nessa questão orçamentária, para acompanhar bem, porque como às vezes chega numa demanda que é muito importante e a prefeitura fala, olha, não tem recurso para isso, a Câmara tem que ter um acompanhamento para passo para chegar a falar, realmente não tem, falar, não, olha, dá para mais ou menos, ou pelo menos isso, porque senão o vereador, a casa acaba não fazendo o seu papel. A gente não tem poder de decidir, vai calçar essa rua, vai calçar aquela, mas nós temos o poder de acompanhamento. Fiscalizador, né? Que é o papel do vereador. Fiscalizador, que é um dos principais. O papel mais nobre de um vereador é fiscalizar o que está acontecendo e principalmente como que o dinheiro do povo está sendo utilizado. Por isso que Então, seria assim, bem nesse sentido que eu quis continuar. Essa mesa que ganhou a eleição foi a mesa que eu apoiei, né? E desde o começo eu falei, olha, eu já fui presidente, tive oportunidade, eu acho que outros vereadores têm que ter oportunidade, eu apoio, mas não estou demandando cargos na mesa, mas gostaria de continuar na Comissão de Finanças e Orçamento, e isso foi possível depois na hora da montagem, né? Eu fico satisfeita e espero continuar meu trabalho lá. É árido, mas eu sou da área de matemática, eu sou professora de matemática, então você né? tira A minha de formação. De letra eu não sei, né? Porque o orçamento, né, é contabilista que é mais... então eu tenho que aprender novos conceitos e eu venho fazendo isso, né? Mas eu tenho certeza que com a tua competência rapidinho vai muito obrigada. deitar e rolar.
A gente vai encerrar. Antes de encerrar, eu vou pedir um favor para a Onira. Eu queria falar aqui, numa próxima oportunidade, se você puder nos dar esse prazer, sobre o Ficha Limpa, que é um projeto que a gente aqui fizemos uma campanha aqui ferrenha, sozinhos, né? Durante um bom tempo, passamos a percorrer as ruas, levar ficha, e o movimento MCCE, a gente apoiou, levou fichas para o pessoal assinar, colhemos muitas assinaturas. Quantas assinaturas? 10 mil assinaturas, só nós aqui. Então a gente tentou fazer um papel, né, de apoiar esse projeto do Ficha Limpa. Eu gostaria que você pudesse, uma próxima oportunidade, vir conversar com a gente sobre esse projeto Ficha Limpa. Se você tiver novidades em mãos, eu sei que você está... Com o maior prazer, né? Ele foi lido, né, ontem na Câmara, e eu me comprometo a vir num programa só para falar dele. Ele ainda vai ficar tramitando na Câmara, leva um certo tempo. Então a gente vai ter muito tempo para estar fazendo essa discussão, e quero cumprimentar o trabalho que vocês fizeram no Ficha Limpa, que é muito importante, e isso acaba iluminando essa iniciativa que eu tive. Mas a gente vai poder estar conversando isso daí. Com certeza. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite que vocês me fizeram, e deixar que eu estou à disposição todas as vezes que vocês acharem interessante, porque eu acho muito importante o papel que a televisão cumpre aqui no nosso município. A gente que agradece, dar um pouco do seu tempo, porque eu sei que é escasso, né? Mas a gente agradece a sua presença e vou cobrar essa nova visita. Cobre, por favor. Gente, obrigado. Até a próxima.